Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Céus e Terra. Que a paz e graça esteja contigo em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Gênesis 21, o nascimento de Isaac. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore junto comigo. Senhor Deus, nós te rendemos graças por mais um dia de vida, te rendemos graças, Senhor, pelo nosso teto, pela nossa roupa, pelo nosso calçado, Senhor, pelo nosso alimento, Senhor, pela nossa moradia, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez diante da tua presença, Senhor. Abençoa a nossa leitura, Senhor. Se faça presente no nosso meio, Senhor. Habite, Senhor, nas nossas leituras, Senhor, nos dando clareza, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, Senhor, nos dando luz e discernimento para entendermos o que Tu queres dizer para nós através das Tuas Escrituras, ó meu Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, porque até aqui Tu tens abençoado, Senhor, e continue nos abençoando, é o que nós te pedimos, ó Pai, que abençoe, Senhor, a pessoa que estiver assistindo, que estiver lendo, Senhor, também, dê clareza, dê entendimento e sabedoria, Senhor, ó Pai, nós te pedimos também em favor, Senhor, do nosso propósito, da nossa carta, Senhor, mais uma vez nós iremos te pedir, Senhor, que nos abençoe, que esteja conosco até o final do ano, Senhor, até o final do ano, Senhor, nos dando, Senhor, sabedoria do que pedir, Senhor, nos dando clareza, Senhor, naquilo que nós conseguimos, ou para que as nossas metas venham ser alcançadas, o que estiver ao nosso alcance de fazer, Senhor, nos dê entendimento, Senhor, para nós alcançarmos, e aonde a nossa mão não alcança, Senhor, faça por nós, se assim for da Tua vontade, Senhor, que a Tua misericórdia possa nos alcançar, Senhor. Ó Pai, perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros cometidos diante da Tua presença, Senhor, e derrama sobre nós temor, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 21, nascimento de Isaac. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus havia lhe falado. Demorou aos olhos humanos, pode até ter demorado, mas se o Senhor cumpriu, Ele cumpriu. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaac. Isaac significa riso. Riso ou rir, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Riso. Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando ele tinha 8 dias de nascido, segundo Deus lhe havia ordenado. Tem um vídeo explicando também o que é circuncisão, tá? Abraão, versículo 5. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaac, o seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. É um nome que mais se encaixa com a própria frase que ela diz, né? Riso, né? E é a felicidade dela, né? E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Aí agora tem um título na minha Bíblia que vem Agar no deserto. Agar era a serva de Sara, a serva de Abraão, que Sara pediu para que ele se deitasse, que ela acabou engravidando e teve Ismael, tá? Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaac. Gente, todo mundo sabe como criança é. Uma hora tá as duas discutindo, brigando ali, se estapeando, e daqui a 5 minutos
eles estão brincando de novo. Então, era para levar em consideração o que Ismael estava fazendo ali com Isaac? Não, né? Ali era para ter um joguinho mais de cintura, mas eu acho que chegou no limite que Sara estava muito incomodada com Agar ali. E ela meio que usou isso para meio que se livrar de Agar. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Olha como as coisas mudam, né? Para quem que teve a ideia de Agar se deitar com Abraão? A ideia foi de Sara, porque ela queria que ele tivesse um herdeiro. Agora ela já chama Agar de escrava e fala que esse menino não vai ser herdeiro como meu filho é. Ó, o tom de voz já muda ali, né? Que agora ela já tem o cumprimento da promessa, né, da palavra, então para ela tanto faz tanto fez Ismael e Agar. Versículo 11. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava, faça tudo o que Sara disser. Nessa hora que o Senhor fala para Abraão fazer conforme tudo aquilo que Sara pedir para ele, é como que o Senhor também não... É como se aquela situação fosse uma situação meio que errada, porque dá a impressão que é uma dupla de 3. Imagina você tendo que morar com a pessoa que tem um filho do seu marido, sendo que você é a esposa. Então fica ali parecendo uma dupla de 3. Você sabe que seu marido já deitou ali com ela, por mais que você tenha pedido, por mais que tenha sido um pedido seu, mas ali a situação não deixa de ser desagradável. Então, para não ficar nessa bagunça, né? Para não ficar nessa bagunça, é como se o Senhor quisesse colocar tudo no seu devido lugar. Então, se você é a esposa dele, você que fique na casa. Então, Abraão, eu te dou esse direito de você pegar e tirar Agar da sua casa, porque é o mais correto. Só que não é porque você vai fazer isso que ela vai deixar de ser cuidada por mim. Deus, tipo assim, Deus falando, eu pensando aqui na minha cabeça. Ela não vai deixar de ser minha filha, até porque ela fez aquilo que vocês pediram. Se hoje em dia vocês não concordam, tá tudo bem, mas ela e Ismael vai continuar sendo abençoado pelas minhas mãos, independente daquilo que vocês fizerem com ela. Isso é o que eu imagino, assim, Deus colocando a casa em ordem, né? O que é dupla de 3 será desfeito para ser de fato uma dupla de 2. Então o casal vai ficar ali, o casal com os filhos, e ela vai ficar com um filho, mesmo longe da casa, não importando onde ela vai estar, ela será abençoada sim, né? Até porque o erro não foi de Agar e nem foi o pedido, não foi a pedido de Agar que aconteceu isso. Se Sara soubesse ter paciência e tivesse esperado no tempo, Agar provavelmente continuaria estando dentro da casa como serva, como se nada tivesse acontecido. Mas deu no que deu. Versículo 12: faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência, mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Ou é bem aquilo que eu imaginei mesmo, então, né? Que não é porque ela não vai estar dentro da sua casa que ela vai deixar de ser abençoada, né? Então, a benção também continua na cabeça ali de Agar e de Ismael. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, e pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Aqui eu acho que falta um pouquinho de bom senso em Abraão, de deixar
só um pão e um odre para ela, sendo que ela também carregava um filho dele. Eu acho que Abraão poderia ter preparado uma cesta de comida, poderia ter preparado um lugar para eles ficarem, tipo, ainda que não seja na minha casa, mas que como o Senhor estava dando liberdade para que eu tirasse ela de dentro da minha casa, provavelmente o Senhor também iria se agradar se eu arrumasse um teto para ela e deixasse ela ali, porque ela também carregava um herdeiro meu, né? Mas ele só colocou o pão em um odre, a água lá nas costas dela e tipo, vaza. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Mas é como eu falei, o Senhor estava com ela, mesmo ela estando fora da casa de Abraão. Versículo 15. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. Gente, imagina Agar nessa hora. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho comida para dar, eu não tenho ninguém que eu possa contar, eu tenho um filho que não foi nem desejado por mim, que eu fui praticamente obrigada, agora eu fui expulsa da casa onde eu trabalhava, e agora é como se eu tivesse um menino e eu não tenho mais nada. Então o que me resta? É sentar e chorar. Porque ela ainda se afasta meio que do menino para não vê-lo morrer. Gente, que aflição. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está, ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber o menino. Aqui a gente vê o cuidado de Deus no momento de desespero de Agar. Que ainda que todos virem as costas para você e ainda que você se sinta sozinho, você tem um Deus que zela por você, que te enxerga, que vê os mínimos detalhes. A gente pode não enxergar. Às vezes Deus permanece em silêncio, tem muitas horas que o Senhor se permanece em silêncio e a gente acaba achando que está sozinho. Imagina ela caminhando no deserto, achando sozinha, o que vai ser de mim agora? Olha esse caminho, não tem nada aqui, aonde que eu vou parar com esse menino? E no meio do nada, Deus enxerga e fala com ela. E ainda mostra para ela e lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Ai, é só Deus pode te enxergar, só Deus pode fazer isso. Eu não sei como é essa sua situação, como você está, mas veja o que aconteceu com Agar. Deus não desamparou ela em momento nenhum. E não vai ser agora que o Senhor vai te desamparar. Versículo 20. Deus estava com um menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Agora vem Abraão, faz uma aliança com Abimeleque. Versículo 22. Por esse tempo Abimeleque ficou comandante do seu exército. Disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui nesse lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, e nem o meu filho, nem o meu neto, que trará a mim, e a terra em que você tem morado, com a mesma bondade com que eu trarei você. Abraão respondeu: eu juro.
Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além de mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou as ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: o que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que se sirvam de testemunha de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque ficou comandante do seu exército. Voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou nas terras dos filisteus. Gente, a nossa leitura foi essa, a parte onde Deus cumpre ali, né, a promessa que fez a Sara. Nós vemos ali, mesmo eles estando mais idosos, né, mais velhinhos ali, o Senhor, o tempo do Senhor é totalmente diferente do nosso. Os nossos olhos enxergam a nossa velhice, o Senhor enxerga a promessa. Aleluia! O Senhor enxerga a promessa, e para o Senhor não há tempo, não há idade, não há demora, não há ansiedade, não há nada. O Senhor chega na hora que Ele tem que chegar, no dia que já está preparado. O dia já está preparado, já tem a data, já tem o dia, a hora, o mês, o ano, tudo correto, tudo certinho para o Senhor vir e cumprir aquilo que Ele prometeu para cada um. E ali a gente vê o cumprimento, sendo Deus cumprindo ali na vida de Sara e de Isaac, e de Abraão, dando Isaac. E a gente vê que mesmo, né, Abraão tendo o posicionamento de tirar Agar de dentro de casa, Deus é com Agar e com Ismael. E vemos depois a aliança que ele faz com Abimeleque. O próximo capítulo é Gênesis 22, Deus põe Abraão à prova. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado da nossa leitura de hoje, que o Senhor abençoe o seu dia e que Ele te dê um Isaac, que Ele te dê momentos, não só momentos, mas que Ele te dê motivos para rir também, em nome de Jesus. Amém e tchau!